Olá, irmãs, a paz do Senhor. Hoje, sábado, 8 de abril, oitavo dia do nosso propósito, da nossa caminhada de oração. Desculpa, o devocional está saindo bem tarde, mas ele realmente também não tem uma regra de ser pela manhã. O ideal é que seja, mas enquanto eu não sinto realmente o momento, eu não libero o devocional, tá bom? Então, eu esperei até este momento e eis que o devocional de hoje é sobre nós somos mordomos do Senhor. Antes de começar, eu quero dizer que hoje fez um dia muito lindo aqui, né? E essa semana toda parece que vamos estar bem quentinho, então nós vamos ter mais tempo ou ânimo para caminhar um pouco mais, porque quando o sol brilha e o dia está mais claro, a gente consegue receber uma energia maior para cumprir esse propósito, né, de caminhar. E não esquecendo que esse propósito não é um propósito fitness, ele é um propósito espiritual, mas que automaticamente nós vamos ganhar de recompensa o bem-estar físico e mental, tá bom? Então vamos lá. Em Lucas 16, capítulo 1, depois quem quiser ler pode ler do capítulo 1 até o capítulo 13, leia todo o texto. Eu não quis botar todo o texto aqui porque eu quero me deter nesse último versículo do capítulo 2, que é: dá conta da tua mordomia, porque já não poderá mais ser meu mordomo. Disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela, né? Já não poderá mais ser meu mordomo. Aí depois no texto fala aquele versículo que eu já citei em outros devocionais. No versículo 8 fala: porque os filhos do mundo são mais prudentes que os filhos da luz. Também fala, no versículo 10, fala: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é justo no muito. No versículo 11 fala: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Também no último versículo 13, fala: não podeis servir a Deus e a riqueza. Então, o devocional de hoje é para nos lembrar que nós somos mordomos do Senhor. Deus nos criou, nos deu todas as coisas, nos deu a vida, nos deu a terra para que nós vivemos nela, né? Nos deu uma família, marido, filhos, pais, mãe, né? Alguns bens materiais, saúde, tudo que nós temos pertence ao Senhor. E a cada manhã, ao levantarmos, nós temos que nos lembrar disso, porque muitas vezes nós vivemos achando que nós somos donos de alguma coisa. Muitos têm vivido assim, né? Acha que é dono da própria vida. Pode fazer, desfazer, pode vender, comprar, fazer qualquer coisa sem perguntar realmente ao Senhor o que é que Deus tem para nós, o que é que Ele quer de nós. Então, quando nós tomamos essa consciência de que tudo é dele, por ele e para ele, de tudo que ele coloca na nossa mão, ele tem um propósito. Nós precisamos começar a avaliar como estamos governando aquilo que ele coloca nas nossas mãos. Infelizmente, se nós avaliarmos mais profundo na nossa vida, muitas vezes nós vamos perceber que nós negligenciamos algumas coisas importantes que ele colocou diante de nós. Às vezes ele coloca pessoas para caminhar conosco e a gente, com a nossa falta de tempo, com a nossa correria, a gente não dá a devida atenção àquela pessoa. E de repente aquela pessoa parte ou aquela pessoa vai morar em outro lugar e a gente já não tem mais contato e a gente não fez o que deveria ser feito. Os nossos filhos, a mesma coisa, né? Às vezes na nossa correria nós negligenciamos, achamos que vamos ter tempo, e de repente a criança cresceu e já não dá mais tempo de ensinar princípios que eram para ter sido ensinado quando eles eram menores.
A mesma coisa o marido, né? Às vezes a gente reclama, acha que ele nem é tudo isso, né? Tem muitas mulheres que eu tenho conversado, que as mulheres começam com aquela filosofia, eu não mereço isso, eu não mereço sofrer, mas quando elas abrem os olhos, muitas vezes, depois que perde, elas veem que não era bem aquilo que elas estavam enxergando, né? Então, que nesse dia nós possamos avaliar o que é que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós temos feito realmente, nós temos governado realmente aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Nós temos colocado as nossas finanças nas mãos do Senhor. Vai ter um devocional que vai falar especialmente só das finanças. Nós temos perguntado para o Senhor o que fazer com as nossas finanças. Ou a gente compra, vende, dá, desfaz e nunca pergunta para Ele. Nós temos, e o tempo é o maior de todos, é o maior de todos os talentos que Deus colocou na nossa mão e que nós vamos prestar contas dele. Quando eu penso nisso, eu confesso que o temor é muito grande, porque nós prestarmos conta do nosso tempo vai ser complicado. É complicado, né? E então que nesses dias a gente possa vencer a procrastinação. Procrastinação é aquela mania que muitos de nós temos, a começar por mim, que é deixar as coisas para ser feito na última hora. E depois nós colhemos, às vezes, colhemos algumas coisas ruins devido a deixar as coisas para a última hora. Então, o que é que Deus tem colocado nas nossas mãos? Às vezes Ele coloca coisa nas nossas mãos que nem nós estamos entendendo. Eu vi 2 casos que eu quero compartilhar aqui que eu achei assim. Uma é de uma avó que não cuidou muito bem da sua filha, das suas filhas, quando era criança, não teve muito tempo, não cuidou muito. De repente a filha cresceu um pouquinho, ainda jovenzinha teve filho e por coincidência do destino essa criança veio parar na mão dessa avó para criar. E um dia eu falando no telefone com essa avó nervosa, xingando essa criança e falando: eu vou falar para minha filha pegar essa criança e sumir com essa criança para lá, porque eu não vou criar menino, eu tenho que fazer outras coisas, não sei o quê. E meu espírito se entristeceu com aquilo. E não sei se vocês sentem isso, já teve essa experiência, irmãos. Às vezes a gente não tem nada a ver com a vida da pessoa, faça o que você quiser. Mas o Espírito Santo entristece dentro da gente e ele começa a dialogar com a gente, como diz uma pastora amiga minha, ele começa a dialogar com a gente. E aí desliguei o telefone, o Espírito Santo entristecido, eu orei por ela, e o Espírito Santo falou no meu coração: estou dando ela a chance de restaurar coisas que ela perdeu com a filha, que era para ter sido feita nessa idade. E ela não está tendo discernimento. E é complicado isso. Esses dias, de novo, eu ouvi uma outra cena. Eu percebi que uma criança foi colocada diante de uma pessoa que também estava tendo a chance de fazer o que não fez com os filhos. E a pessoa: eu não estou com paciência, eu não vou viver isso. Então, irmãos, vamos avaliar o que tem vindo na nossa mão. O que é que Deus tem colocado na nossa mão para que nós venhamos a cuidar? Às vezes uma pessoa familiar, até mesmo doente, né, um idoso, porque tudo nosso é do Senhor. E se Ele quer que nós gastemos aquele tempo, nosso tempo, com aquela pessoa, com aquela vida, com aquele trabalho, com aquela situação, vamos fazer o melhor. Deus tem dado a chance da gente reescrever uma história e nós não temos enxergado. Quando Nabucodonosor, quando o filho de Nabucodonosor abusou ali, pegando as coisas do templo, colocando nas suas festas de orgia, e o dedo de Deus aparece, escreve na parede, e ele precisa chamar alguém para interpretar. E de repente, Daniel chega, interpreta para ele e diz: olha, pesado foste na balança e achado em falta. E
E eu lembro que Daniel dá umas dicas ainda, olha, né? Não, eu tô confundindo um pouco aqui. Essa frase ele falou com ele, pesado foste na balança e acharem falta, mas com o pai dele, Nabucodonosor, Daniel falou, vai vir um juízo de Deus sobre você. Mas você pode fazer isso, faça aquilo, né? Dê oferta, ajuda os pobres. Enfim, Deus tem dado a chance da gente se redimir. Quem nos redime é o Senhor. Jesus já redimiu todos os nossos pecados na cruz, mas no nosso dia a dia nós temos a chance de fazer de novo. É a mesma coisa daquela história de Pedro, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Deus deu a chance para ele de novo, né? Então, vamos prestar atenção no que tem vindo na nossa mão. O que tem vindo na nossa mão e como Deus quer que nós agimos nas coisas. Como Deus quer que você age com o seu tempo, com o seu dinheiro, com a sua sabedoria, com seus dons. Né? Às vezes você está sendo voluntário na igreja, em algum lugar, mas está desgastado, está cansado. Mas se é da vontade de Deus que você gaste seu tempo com aquilo, nós precisamos buscar em Deus o prazer de fazer as coisas para Ele. Então, essa é a mensagem de hoje. Será que nós estamos sendo um mordomo fiel? Né? Nós temos cuidado das coisas que Ele coloca diante de nós com fidelidade? Então, que nós venhamos receber uma unção do Senhor para sermos um mordomo fiel em nome de Jesus. Tenha um bom final de semana e continuaremos firmes. Estamos terminando a nossa primeira semana de propósito. Deus tem feito grandes coisas. Eu tenho ouvido vários testemunhos, irmãos. Vários testemunhos, porque esse grupo não está só esse aqui. A Carol, minha prima, ela tem também um grupo, Mulheres que Edificam, e nós estamos fazendo esse propósito lá com elas também. Então tem sido bênção demais. Eu estou fazendo com outras pessoas também, em particular, que não se sentiram bem de estar no grupo, então eu mando os devocionais para elas e eu tenho visto muitos testemunhos, muita confirmação. Vamos continuar firme, tá bom? Fiquem com Deus e que o Senhor possa ter ministrado, usar essa palavra para ministrar o teu espírito e que ele complete a mensagem. Porque um áudiozinho de 10, 12 minutos, que eu já acho muito, acho que deveria ser menos, mas infelizmente, até que eu entro naquilo que Deus quer, demora um pouquinho. Não dá para falar tudo. Isso é só um petisco do que é que ele quer começar a despertar em nós. Então, fiquem ligados. Nós temos sido mordomos fiéis?